O Timão viajou para Caxias do Sul, já está em Caxias do Sul para pegar o Juventude nesta terça pelo Campeonato Brasileiro. E o Timão vai forte, quase completo, quase com força máxima. Maicon e Rafael Ramos estão quase prontos, por falar em quase, né? E o Oscar, vem para o Corinthians ou não vem para o Corinthians? Que história é essa? É fato, é boato, é informação, é verídico, é fake news, é especulação. Eu conto tudo para você aqui no Cereto News. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça a inscrição no canal do Cereto, aperte o sininho para receber todas as notificações. O botão vermelho aqui embaixo da tela, inscreva-se. E você será o youtuber espectador mais bem informado do mundo a respeito das coisas do Corinthians. Deixe o seu like. Like. Senta a mão no like, rapaziada, sem moderação. Todos nós precisamos de like. Todos nós precisamos de amor, todos nós precisamos de afeto e carinho. E é o seguinte, eu vou falar do Corinthians, que já está em Caxias do Sul, vou passar para você a lista de jogadores que viajaram para Caxias do Sul. O Corinthians vai praticamente com força máxima, quase com força máxima, quase com força total para esse jogo do Campeonato Brasileiro, mas antes eu quero falar sobre essa história do Oscar. Informação que surgiu nesse final de semana, sobre o Oscar, a possibilidade do Oscar ser contratado pelo Corinthians. Tá aí o Oscar fazendo coraçãozinho, né, para a torcida do Xangai. A questão é a seguinte, o Oscar é fato, é boato, é fake, é verídico, é informação, é especulação? O que tem de verdade nessa história do Oscar, da possibilidade dele jogar no Corinthians? E eu fui checar a informação, de onde surgiu, de onde saiu, e acontece o seguinte, ele mesmo disse, ele deu uma entrevista para o podcast do Fred dos Desimpedidos, e nessa entrevista ele disse que ele é muito amigo do Vitor Pereira, e que o Vitor Pereira pediu a contratação do Oscar na janela agora do meio do ano. Pediu ao Corinthians a contratação do Oscar na janela do meio do ano. Mais do que isso, o Vitor Pereira ligou para o Oscar, né? Ligou para o Oscar e disse o seguinte para o Oscar, ó, vem para cá, pelo amor de Deus, vem para cá, vem para cá, pelo amor de Deus, vem para cá, Tom, que eu vou dizer, ó, vem para cá, disse o Vitor Pereira, vem para cá, pelo amor de Deus, foi o que disse o Vitor Pereira, ou teria dito o Vitor Pereira para o Oscar, segundo palavras do próprio Oscar. E o Oscar disse para ele, ó, não é bem, calma que não é bem assim, que não é assim, a coisa é mais difícil, aqui o buraco é mais embaixo, é difícil fazer negócio com o Xangai. O Oscar foi liberado pelo Xangai para ficar de 5 a 6 meses no Brasil, perto da família, para acompanhar o nascimento do filho e os primeiros meses do filho, tá sem jogar. Houve um pedido dele, um pedido especial, e o Xangai achou por bem liberar o jogador, né? O Flamengo está na parada, o Flamengo está tentando contratar o jogador também. Agora, tem o outro lado da informação, que é o seguinte, o Duílio Monteiro Alves deu uma entrevista, há pouco tempo, ele deu uma entrevista para o podcast do Ulisses Costa e do João Paulo Capelanes. E ele disse nessa entrevista, ele descartou nessa entrevista a possibilidade de... Diz que, primeiro, não procurou o Oscar, mas só quero lembrar o seguinte, que a informação, que foi o próprio Oscar que disse, e o Oscar disse depois, né, o Oscar deu a entrevista, depois que o Duílio Monteiro Alves deu a entrevista, né, a ordem cronológica dos fatos. Né? Primeiro o Duílio deu uma entrevista dizendo que não procurou o Oscar, depois o Oscar deu uma entrevista dizendo que o Vitor Pereira ligou para ele, pedindo, vem para cá, pelo amor de Deus. Bom, o Duílio disse que teve 2 motivos para não procurar o Oscar. Primeiro, que não é a posição que o Corinthians precisa, porque o Corinthians precisa
A prioridade do Corinthians é de um atacante pela ponta, de um atacante de velocidade. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que os salários do Oscar são exorbitantes. A informação é que o Oscar estaria entre os 10 maiores salários do futebol mundial. E olha, é muito dinheiro. O salário dele seria o seguinte, de 24 milhões de euros por ano. 24 milhões de euros por ano. Quase 130 milhões de reais por temporada. É dinheiro que não acaba mais. O Vitor Pereira é muito amigo do Oscar porque ele trabalhou com ele no Xangai, que é exatamente o time que está jogando o Oscar, por 3 temporadas. Né? Durante 3 temporadas, o Vitor Pereira foi o técnico do Oscar. E disse o Oscar que também é amigo do Dorival Júnior, que eles vivem conversando e tal. O Oscar, você sabe, jogou Copa do Mundo em 2014, foi titular da Copa do Mundo no comando do Luiz Felipe Scolari. Tem 30 anos, seria um investimento muito alto para um jogador já com 30 anos. Mas, de qualquer maneira, nunca se sabe, não pode ser descartado. No futebol, nada pode ser descartado, né? Ninguém imaginava, por exemplo, que o Willian jogasse no Corinthians, quando ele fez a rescisão de contrato à época com o Arsenal e veio jogar no Corinthians. Então, ninguém imaginava, é claro que em outras condições, que o Ronaldo Fenômeno jogasse no Corinthians à época. Mas ele jogou no Corinthians. À época ele estava sem clube nenhum, né? Estava treinando lá no Flamengo. Mas eu acho que nenhuma possibilidade pode ser descartada se tratando de Corinthians. É isso aí. Dito isso, quero dizer a vocês o seguinte, o Corinthians já está em Caxias do Sul. Vou mostrar as fotos para você da viagem do Corinthians. E o Corinthians levou na bagagem quase força máxima. Tem o Roger Guedes, que foi para lá, levando inclusive uma mala cheia de gols, né? Roger Guedes está numa fase espetacular, o camisa 10 corintiano. Tem o Renato Augusto, que também viajou. Será que o Renato Augusto começa entre os titulares? Bom, o Corinthians foi com força máxima. Eu quero, antes de passar a divulgação aqui dos jogadores que foram relacionados, que viajaram para Caxias do Sul, dizer que uma alteração ela vai ser absolutamente necessária, não tem jeito. E é uma alteração que é lamentável, né? Porque o Fausto Vera está passando por uma fase impressionante. A torcida está apaixonada pelo Fausto Vera, só que ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo. E ele não joga contra a equipe do Juventude. Quem vai jogar no lugar do Fausto Vera? E aí fica uma dúvida. O Rony é uma possibilidade. O Rony viajou, é uma das novidades na relação do Corinthians. É uma possibilidade. O Cantígio é outra possibilidade. Tá? O Cantígio, que está meio escanteado, seria a possibilidade até mais provável, seria o substituto imediato do Fausto Vera, não fosse o fato dele estar meio escanteado no Corinthians. O Vitor Pereira chegou a dizer que falta a ele competitividade. Tem enrosquei. Mas apareceu o Ramiro. O Ramiro também pode ser uma das novidades do time, também pode entrar no meio de campo. Os jogadores relacionados são os seguintes. Que viajaram para Caxias do Sul, já estão em Caxias do Sul. O Cássio, o Matheus Donelli e o Carlos Miguel são os 3 goleiros. Os zagueiros, o Gil, o Balbuena, o Bruno Mendes, o Raul Gustavo e o Robson Bambu. Os laterais, o Fagner, o Bruno Melo, o Fábio Santos e o Lucas Piton. Meio-campistas, Renato Augusto, mostrei o Renato Augusto, Cantígio, Matheus Vital, o Duqueiroz, o Rony, o Juliano e o Ramiro. E os atacantes, Roger Guedes, Gustavo Mosquito, Adson e Yuri Alberto. E o Giovani, uma das novidades. O Giovani voltou a ser relacionado. O Giovani tinha perdido espaço no time para o Arthur Souza. E agora o Giovani volta a ser relacionado. O Vitor Pereira tinha dito que o Arthur Souza, que inclusive jogou os últimos minutos da partida contra o Cuiabá, ele estava ganhando espaço por méritos, mas o Giovani volta agora a ser relacionado. Eu costumo fazer um campinho, né? Dos jogadores que jogam, dos jogadores que não jogam, mas não dá para dizer quem joga e quem não joga nesse caso,
pelos relacionados, e o Vitor Pereira já tinha dito que, independentemente da escalação, ele levaria para Caxias do Sul quase todo mundo, né? Ele levaria quase todo mundo. A tendência é que entre em campo um time muito forte em Caxias, um time muito próximo do time considerado titular. Porque também a tendência é que no jogo do próximo sábado contra o Atlético Paranaense, aí sim, o jogo que antecede a partida contra o Flamengo pela Copa do Brasil, que o Corinthians entre com um time praticamente reserva, né? E a esperança do Corinthians é de uma vitória contra o Juventude, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Juventude demitiu o técnico. O Humberto Loser não é mais técnico do Juventude. O Juventude demitiu o técnico justamente na véspera da partida contra o Corinthians. O Corinthians tem a obrigação de chegar lá e ganhar do Juventude, né? E a esperança de gols do Corinthians fica na dupla de ataque, que é a dupla que está absolutamente afinada e responsável por 88% dos gols do Corinthians nos últimos 11 jogos. O Roger Guedes e o Yuri Alberto fizeram 88% dos gols do Corinthians nos últimos 11 jogos. O Roger Guedes tem 15 gols com a camisa do Corinthians, né? E vive a melhor fase dele com a camisa do Corinthians. E o Yuri Alberto já tem 7 gols com a camisa do Corinthians. Roger Guedes, que é o camisa 10 do Corinthians, e o Yuri Alberto é o camisa 9 do Corinthians. E os dois estão sintonizados, né? Os dois estão entrosados. Existe um entrosamento entre os dois jogadores e eles não querem sair do time. O Roger Guedes já disse que não quer sair do time. O VP pode fazer o rodízio aí, mas eu não quero sair do time. O Yuri Alberto falou a mesma coisa, pode fazer o rodízio à vontade, mas eu não quero sair do time. É claro que o VP, em algum momento, vai ter que descansar um dos dois jogadores. Mas, se depender deles, eles não querem sair do time. Quando a fase é boa, ninguém quer sair. Pode ser que o VP descanse um dos dois jogadores nesse jogo contra o Juventude. Acho pouco provável. Acho que os dois serão escalados. E aí sim, o VP pode descansar os jogadores no próximo sábado contra o Atlético Paranaense. É isso, Juventude e Corinthians, nesta terça-feira, às 9h30 da noite, Campeonato Brasileiro. O Corinthians entra nessa rodada com 50 pontos ganhos, na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians vai jogar contra o Juventude, que é a lanterna do campeonato, com algumas dúvidas. O Corinthians tem algumas dúvidas, como eu disse, principalmente no meio de campo. Quem joga no lugar do Fausto Vera? Esta é a principal dúvida do meio de campo. Quem você escalaria para o lugar do Fausto Vera? O Duqueiroz vai jogar, né? Então, entra o Cantígio como segundo jogador do meio de campo, entra o Ramiro como segundo jogador de meio de campo, entra o Rony como segundo jogador de meio de campo. Também não sei, pode ser que entre o Juliano no lugar do Renato Augusto. Ou então não, vai o Renato Augusto, pelo menos joga um tempo. O VP fez isso no último jogo, né? Colocou força máxima no primeiro tempo contra o Cuiabá, fez o resultado e depois tirou os jogadores. Pode ser que ele faça a mesma coisa, que ele coloque força máxima no primeiro tempo contra o Juventude em Caxias e depois tire o jogador, faça substituições na medida em que o Corinthians consiga o resultado. Deixa eu ler o que vocês escreveram aqui e participando aqui do canal do Cereto, os nossos youtuber espectadores. O Valdir Santos Alexandrino. Espetáculo, finalmente está encaixando meio campo e ataque. Resta encaixar meio campo e defesa. É isso aí, Valdir. O Cleiton. Boa tarde, Cereto. Esse trio é de respeito, tá funcionando bem. Obrigado, Cleiton. O trio, o Yuri, o Roger Guedes e o Renato Augusto, né? Edivaldo Emídio, caro Cereto, vamos chegar nos jogos finais da Copa do Brasil gigante, exatamente no tamanho das nossas tradições, de ser um time de chegada e respeitado por seus adversários. Vai, Corinthians! Obrigado, Edivaldo, pela tua participação. O próximo comentário do Jefferson Santos. Boa tarde, Cereto. Só não se esqueça de que o Corinthians tem que pensar em contratações e substitutos de qualidade, como, por exemplo, para o Renato Augusto.
Fábio Santos e outros para manter o nível do elenco ou melhorar ainda mais o nosso timão. Um abraço, Jefferson. Jefferson Santos. O próximo comentário, o William Marcelo. Fausto, Roger, Renato e Yuri estão jogando muito. Acho que quando voltar o Maicon, esse time vai brilhar. E eu quero falar sobre isso também, hein? Foi bem lembrado porque eu quero falar sobre isso. O próximo comentário, a Regina, os 4 fantásticos jogam muito. Esse Veras, então, é um craque de bola. Ótima contratação. E a camisa do Corinthians nem pesou para ele. Parece que ele já joga há muito tempo no Corinthians. Incrível, Veras. Vai, Corinthians. O próximo comentário é do Tony Rony. Esse Fausto Vera joga demais. E aqueles volantes daqueles volantes clássicos. Difícil de achar. Essa diretoria tem que abrir o olho porque esse cara vale demais. É impressionante como a camisa não pesou no cara. Joga com uma classe, com uma calma, chega a ser assombroso, estilo europeu. Olha, eu quero falar também o seguinte. Eu mostrei a relação dos jogadores do Corinthians para você, né? O Maicon e o Rafael Ramos, os dois não viajaram. O Maicon já está recuperado de uma contusão, ele fraturou um dos dedos do pé naquele primeiro jogo entre Corinthians e Flamengo. Ele fraturou um dos dedos do pé. E ficou esse tempo todo fora. Já está recuperado, essa foto é de hoje, ele já está treinando com os demais jogadores, mas ainda não foi relacionado pela comissão técnica. A comissão técnica entende que ainda é um risco. Só que a possibilidade, a probabilidade dele jogar contra o Flamengo no próximo sábado, contra o Atlético Paranaense no próximo sábado, é gigante, porque seria uma maneira dele tentar readquirir pelo menos um pouco do ritmo do jogo, porque o Corinthians está preparando o Maicon para os jogos contra o Flamengo. E o Rafael Ramos também não viajou, né? Nem o Maicon, nem o Rafael Ramos. O Rafael Ramos já está pronto, mas ainda não viajou. Deve jogar no sábado. Com isso, o Fagner deve continuar jogando. Deve jogar amanhã. E o Rafael Ramos deve jogar no sábado contra o Atlético Paranaense. Rafael Ramos e Maicon estão quase prontos para voltarem ao Corinthians. Quase prontos. E o Maicon, essa é a boa notícia, porque o Maicon ele está quase pronto e deve estar à disposição do Corinthians para o jogo contra o Flamengo. Que é no dia 12, os jogos contra o Corinthians são no dia 12 e no dia 19 de outubro. Coringão deve ir com força quase máxima nesta terça-feira contra o Juventude em Caxias do Sul, com um time muito parecido com o time titular, né? E no sábado contra o Atlético Paranaense com um time mais parecido com o time reserva. E aí, é claro, que força totalmente máxima, né? Força total contra o Flamengo no dia 12, que vai ser a grande final da Copa do Brasil e provavelmente já com a volta do Maicon no meio-campo corintiano. Faça sua inscrição no canal do Cereto, aperte o sininho para receber todas as notificações. É o botão vermelho aqui embaixo de inscreva-se. Para você se tornar o youtuber espectador mais bem informado do mundo. E deixe o seu like. Senta a mão no like aí sem moderação, rapaziada. Pode sentar a mão no like, compartilhe o vídeo, compartilhe o conteúdo, compartilhe o canal, compartilhe as lives, faça o seu comentário. A sua opinião faz muito a diferença, a sua opinião é muito importante. E me segue nas redes sociais, @cardocereto no Instagram, @cardocereto também no Twitter. Terça-feira, amanhã, tem jogo, 9h30 da noite. Depois do jogo tem Acabou a Brincadeira, o pós-jogo aqui no canal do Cereto. Agora você sabe. Acabou a brincadeira! Continue no canal. Tchau.